Mas você já ouviu falar dos 5 dons da graça? Se você nunca escutou, eu creio que já, sabe? Será que você vai ficar ligado quando você assistir até o final desse vídeo? Vamos que vamos! Bora, cantos, tranquilo, que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala, Ti Soares, eu venho lhe trazer mais um Eu Vejo Deus em Tudo. E assim eu tenho que lhe dizer que hoje eu vou falar sobre os 5 dons ministeriais na qual Jesus nos deixou para a gente ter um discernimento preciso para o que está por vir, certo? Porque é necessário. Então vamos para Efésios, capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas ou jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Imagina se Deus não coloca, não deixa na Bíblia bem escrito, nesse Novo Testamento, sobre as funções, sobre de fato os dons que deveriam ter dentro da casa de Deus. E ainda assim, existem muitas pessoas que se vangloriam, pegam toda essa responsabilidade para si, e o que elas fazem com isso? Ela tem poder nas mãos, e o que ela faz com tudo isso? Ela destrói vidas, a verdade é essa. E isso é muito louco porque desde então, no versículo está bem específico, para não deixar na mão de homens de má índole que podem utilizar de fato o evangelho para oprimir, para ofender, para botar uma pressão, para te de fato colocar dentro de um cárcere. E é muito top você ficar sabendo sobre essas coisas, que ele te alerta, ele te deixa, sabe, posicionado. Então, para iniciar a lista dos 5 ministérios, vamos falar primeiro do apóstolo. O apóstolo é aquele que de fato pode tocar nos outros ministérios, certo? Mas digamos assim que se eu for pôr em vista a característica principal, é um sujeito de visão. Sabe aquelas pessoas que têm uma visão além, tipo visionário, entende? Aquele que vai montar uma igreja num lugar na qual ninguém chegou. Ele vai levar de fato num lugar na qual ninguém tem conhecimento. Ou seja, ele tem entendimento, ele tem capacidade de fato de levar o evangelho. Como por exemplo, uma cidade interior que tem um município escondido que ninguém sabe onde fica esse município, e daí ele chega e vai, não, aqui vai, de fato, e quando tu vai perceber ele já tá com algo muito grande. A verdade é essa, ele vai pra cima. Uma grande referência em si é o mais importante dentro da Bíblia, que é apóstolo Paulo. Irmãos, ele vai desbravar, ele vai pra vários cantos que você não tem entendimento. E sim, vamos falar sobre os profetas. Ah, meu Deus do céu, gente. Tem pessoas que saem de casa para receber profecia, sendo que a profecia tá na palavra de Deus. E aí? E por que é tão polêmico? Porque tem muitas pessoas nas quais acreditam que o profeta, ele só tem de fato a predição do futuro, que ele está ali apenas para revelar o que pode estar por vir. Ou também pode se confundir na questão de invocação de bênçãos. Por exemplo, eu profetizo cura, eu profetizo milagre, eu profetizo bênçãos, eu profetizo vitória, eu profetizo e vai, por aí vai. Isso aqui é invocação de bênçãos. Mas, tia, então o profeta não tá ligado a profecias? Tá, mas não tá, porque não é somente isso que abrange, entende? Posso dizer que tanto no Antigo e no Novo Testamento é aquele que é o porta-voz de Deus. As profecias vêm da palavra de Deus, entende? E quando esse cara tá ministrando, tá pregando, é aquele que pensa em reestruturação, é aquele que te faz pensar da seguinte forma: volte para a palavra, volte para o centro, conserte-se, volta para a leitura. Geralmente, o profeta, ele vai ficar nessa linha de conserto. A gente precisa se consertar. Quando você está perto de um profeta, irmãos, você meio que, você nem tá, mas você pensa que você tá desviado. Irmãos, cuidado, até porque tem muitas pessoas que passam por profetas, mas de profetas não tem nada. Por isso que eu digo uma coisa: você quer profecia mais linda, perfeita, maravilhosa? Vai pro livro, vai pra Bíblia, vai pra Escritura, que você vai ter profecia diretamente de Deus. Agora vamos para o evangelista. O que ele faz, gente? Ele de fato é aquele que ganha pessoas. E ganha muito, muito, porque assim, é um dom que não são, obviamente não é para todos. É aquele que, sabe, vai buscando vidas assim de um jeito. E ele costuma chegar em lugares que ninguém quer. Vai fazer a evangelização dele, mas ele vai chegar, ele vai de fato postar e ele vai trazer mais vidas pro pastor.
E aí vamos pro quarto, que é o pastorzão. É aquele que vai de fato pastorear mesmo, sabe? Cuidar, sabe? Dar atenção. Aquele quando você te dá aquele problema cabuloso, você vai entrar em contato com ele, ele vai ter a tranquilidade de te pôr no lugar, se for o caso. Ele vai cuidar, ele vai de fato fazer da melhor maneira para que você se sinta acolhido. Enquanto o evangelista ele tá ganhando vidas, o que o pastor tá fazendo? Cuidando de vidas. Essa é a diferença, entende? Tá lá o pastorzão ali, ó, com as suas ovelhas e tudo mais. Ele tá segurando todos. E por último, ele, um mestre, irmãos, olha, esse aqui também é diferenciado. Eu, assim, na minha visão é diferenciado, porque assim, ele é aquele que consegue enxergar dentro das escrituras o que nós não conseguimos enxergar. A revelação para ele eu acho que é, sabe, de uma maneira bruta, na maneira de dizer, entende? Porque assim, o cara ele precisa de fato um estudo ali, linhas por linhas. E quando ele tá ministrando, quando ele tá ali pregando a palavra, cara, ele vai tipo botar uma coisa na tua cabeça, tipo, cara, como eu li isso daqui e não prestei atenção. Como assim ele conseguiu enxergar isso? E ao mesmo tempo ele vai meio que passar uma noção de, ei, preciso voltar mais para as escrituras, precisa de uma estrutura, precisa de uma organização, precisa de dons diferentes, mas também precisa de visões diferentes. Como de fato o mestre vai de fato explicar, ensinar a palavra, se não tiver, por exemplo, um apóstolo assim, ó, pensando da seguinte forma, eu vou chegar em tal lugar. Como o pastor vai cuidar de pessoas, ser evangelista, não ganhar almas? Como? Tudo isso vem do nosso Senhor Jesus Cristo, os dons da graça. Até porque Jesus era o único que carregava os 5 dentro dele. Nossa. Jesus como apóstolo, assim como está em Hebreus capítulo 3, verso 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus como profeta, assim como está em Atos 3:22, onde a palavra de Deus diz: pois Moisés disse o Senhor, o seu Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Jesus como evangelista, assim como está em Mateus capítulo 4, verso 23, onde a palavra de Deus diz que Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Jesus como pastor, assim como está no livro de João capítulo 10, verso 11, onde diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E por final, como mestre, assim como se encontra no livro de Lucas capítulo 19, verso 47, onde a palavra de Deus diz: todos os dias ele ensinava no templo os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. É um bando de invejosos, né? Tem a visão, tem o conserto, tem o plano de ganhar vidas, tem o plano de cuidar de vidas e tem o plano de fato fazer com que as pessoas estudem a palavra, estejam dentro da palavra. Então logo deixa aquela súplica de like, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa o seu like. É necessário também que você ative o sininho das notificações para que possamos ultrapassar todas as barreiras possíveis. Então vamos que vamos, tamo junto! Fui!